Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, eu sou o Beto Nitrini, estou hoje de novo aqui para mais um episódio do Café Country, hoje somente com Sérgio Magalhães. Vagnão, passou mal, tá descansando em casa. Vagnão, se cuida, hein? Tá precisando se cuidar, tá cuidando muito do esporte dos outros e não tá cuidando da sua saúde. Vagnão, então, cuide da sua saúde. Precisa dormir, Vagnão. Você precisa dormir. Comer não, né? Comer você já tá comendo um pouquinho demais, mas pode dormir um pouquinho, descansar menos estressado. Toma um remedinho e próximo você tá aqui com a gente. Você tá aqui com a gente, é isso aí. Ó, hoje nós vamos gravar um episódio que já foi feito muitas vezes na ciclovia. Ele não foi feito, não foi gravado ainda, mas ele já aconteceu muitas vezes. Hoje nós vamos receber aqui um cara que começou há muito tempo já, tanto quanto eu, com 13 anos de idade no polo aquático, em 1988 começou no triatlon, fez mais de 150 provas aqui no Brasil e fora, fez Kona 2 vezes, fez Ironman na Nova Zelândia, fez corrida de aventura em 97 como no EMA, participou aqui do Race Across America 5 vezes, participou da primeira equipe do Brasil, organizou mais de 40 corridas de rua no Brasil, foi diretor técnico das 2 primeiras etapas do Letap Brasil, e aqui durante 15 anos foi gestor do esporte do Pão de Açúcar e é apresentador do Endorfina, que todo mundo ouve e que inspirou muitos podcasts que hoje existem aí, que mexem com o nosso universo de corrida, triatlon, natação. Uma honra receber você aqui, Michel. Michel Bogli está aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Michel. Obrigado, Serginho. Obrigado, Beto. É um prazer. Primeiro, é um prazer estar participando do Café Country, né? A gente já conversou algumas vezes que era um projeto que tinha que ter continuado e que bom que voltou. E para mim, especialmente, é muito legal, eu que estou tão acostumado já a estar conduzindo os episódios, os podcasts do Endorfina, eu sentar aqui como um convidado. Então eu adoro, você não sabe, cara, como eu adoro estar numa posição... Assim, eu relaxo quando eu tô gravando o Endorfina, aprendi a relaxar, né? São 8 anos, mas assim, nada como você estar aqui para trocar ideias como a gente vai trocar aqui e na posição de convidado. Então, muito obrigado pelo convite, eu adoro. Porque todo mundo acha que gravar podcast é uma moleza, né? Você fala, eu vou fazer um podcast, um podcast senta dá um aí trabalho, fala, cara. Senta aí e fala, As né? pessoas não têm ideia, cara. Você chega, você faz a pauta, aí você conversa, aí você estuda pra fazer, aí chega no final de semana, você assiste o episódio pra fazer os cortes, você olha, vê se ficou bom, vê o que mudou, conversa com alguém, conversa com outro. É um trabalho, mais um trabalho que a gente arruma. Né? É isso. E com pouca coisa pra fazer. E com um currículo desse, né, a gente poderia deixar de convidar o Michel, porque a gente vai falar de um assunto que ele conhece, né, melhor que ninguém, Betão, que é o Race Across America. Fala um pouquinho do Race Across America, o que é, pra quem não sabe, Betão? Cara, eu vou deixar o Michel falar, né? Vou fazer uma rápida... seria a ultramaratona da o Race Across America é uma prova, né, que cruza todos os Estados Unidos, são aí quase 5 mil quilômetros, né, de prova, que começou já lá atrás. Então, vou deixar o Michel falar um pouquinho da história do Race Across America, porque é uma coisa que todo triatleta gosta muito de pedalar, né? Todo mundo... E a bicicleta... E acho que não só todo triatleta, porque a bicicleta tem um efeito na gente desde muito pequeno, pelo menos pra mim. Cara, eu desde muito pequenininho, eu lembro quando eu ganhei minha primeira bicicleta, eu tinha com 7 anos que assisti o filme do ET, né? Nossa Senhora! Igualzinho a mim. 1982. A Extra Light, né? Extra Light, pô, e aí a gente ia na pista que hoje é o Parque do Povo, na pista de bicicross lá onde é hoje onde o estacionamento do Shopping Morumbi, cara, Parque das Bicicletas. Então a bicicleta tem um encanto, né, pra todo mundo que é. E o Race Across America, depois que você começa a fazer, se envolver com a bicicleta de competição, você tem lá, o Tour de France, que você não vai fazer nunca, porque não tem mais. O Race Across America é uma prova que você tem uma possibilidade, apesar de ser difícil pra caramba, de fazer. Então, Michel, conta um pouco pra gente aí do que é o Race Across America. O Race Across America é conhecida como a prova de ultra endurance, ultra ciclismo, que acho que foi um termo cunhado nos Estados Unidos, mais famosa que tem. Hoje em dia a TCR, que é uma versão europeia adaptada, ela é enorme, tem muito mais participantes, mas ela é autossuficiente, é uma prova também de 4 mil e poucos quilômetros, que muda o percurso de ano para ano. Mas o Race Across America é o pioneiro, foi em 1981, se eu não me engano, que criaram The Great American Bicycle Race. Foram 3, 4 pessoas que decidiram fazer uma prova transcontinental americana. E o americano, para quem conhece um pouco da cultura americana, sabe que o americano adora viajar pelos Estados Unidos, né? É um país que tem uma malha viária fantástica, tem estrutura. E de bicicleta não seria muito difícil de fazer isso.
a não ser pelo aspecto físico e de endurance, né? Pelo resto todo você tem estrutura, apesar de deserto, apesar de montanhas e tudo mais. Então criaram essa prova, que ela era literalmente, saía do Oceano Pacífico e ia até o Oceano Atlântico, realmente de água até água. E aí a prova foi assumindo formatos, sempre o mesmo formato, mas largando de lugares diferentes. Não larga mais necessariamente da água, hoje em dia voltou a largar, mas já teve largadas que não eram necessariamente da água, do mar, até o outro oceano. E ela ganhou notoriedade depois que uma das redes principais dos Estados Unidos, quer dizer, notoriedade, né? Não é igual o Ironman, a notoriedade do Ironman, mas ganhou notoriedade depois que ganhou um documentário, se não me engano, da NBC ou da ABC, como um documentário esportivo do ano, na edição talvez de 84, ainda chamava Great American Bicycle Race, onde mostrou, sei lá, 4 ou 5 pessoas que estavam participando, talvez um pouco mais, mostrou toda a desenvoltura da prova e todos os obstáculos e principalmente o sofrimento dos ciclistas. Até então era uma prova somente solo. E aí, se eu não me engano, a partir de 1989 ou talvez 1991, se eu não me engano, eles viram que a prova não ia atrair muita gente porque era um desafio inimaginável, quase 5.000 quilômetros pedalando dia e noite sem parar, né? Só para as pessoas entenderem, larga o cronômetro igual um Ironman, larga o cronômetro num dia tal, num horário tal e só para o cronômetro na hora que você cruza a linha de chegada do outro lado dos Estados Unidos. E aí eles lançaram a categoria duplas e quartetos para facilitar. E por sorte foi quando eu fui convidado para integrar a primeira equipe, em 94, 1 ou 2 anos depois. E aí depois, nos anos seguintes, decidiram lançar uma categoria corporativa, que era de 8 integrantes, para facilitar também, claro, a participação, com o intuito de fomentar e trazer mais pessoas para o esporte, eventualmente empresas, eventualmente patrocinadores. Acabou que é uma modalidade que quase não tem participantes, né? Ela não teve a expressão que eles achavam que teria. E agora, mais recentemente, eles criaram uma versão que é o Race Across West, que são os primeiros 1.500 quilômetros. Notadamente, o primeiro trecho da prova é o mais difícil, por conta do deserto, do calor, até Durango, né? Então, da largada, que hoje é em Oceanside, vai até Durango. E agora, faz acho que 2 anos, eles lançaram uma outra versão. Tudo acontece ao mesmo tempo, que é o Race Across East, que pega os últimos 1.000 e poucos quilômetros da prova. Então, eles estão sempre tentando fazer formatos para atrair uma quantidade maior de participantes. Esse é o Race Across America. Legal. Ô, Michel, e como que funciona no caso a gente tem, que você falou, tem solo, dupla, quarteto e agora 8, octeto, né? Octeto, já né? faz alguns anos, Como é que funciona? Existe nessa participação em equipe, a equipe faz a estratégia dela para pedalar, você não pode dobrar o turno, explica um pouco como é que funciona isso, cada um faz a sua estratégia? Como eu falei, o cronômetro larga, né, depende da categoria, mas normalmente é num sábado ou numa terça, numa quarta-feira, e só para o cronômetro a hora que o último ciclista chega do outro lado. Para as equipes, quer dizer, para o ciclista solo, ele pedala o quanto ele quiser, ele é obrigado a parar 2 horas por dia, embora não tenha fiscalização muito assim, mas as regras dizem que você é obrigado a parar 2 horas por dia. E para as equipes duplas, quartetos e octetos, um dos integrantes, para considerar que ele participou, ele precisa pedalar um trecho da prova, não sei se é por 30 minutos ou 1 hora. Mas ele precisa participar um pedaço. Ele precisa pedalar esse trecho que é insignificante e depois ele pode ficar no carro, ele pode ir embora, não tem problema. E aí a equipe não é uma equipe composta por essa pessoa. Esse cara participou e depois foi embora, ou parou, ou ele adoeceu, ou ele caiu, se quebrou, machucou, não pode continuar. Então a regra é mais ou menos assim para as equipes. E aí, da maneira como você vai revezar, cabe a cada um, né, a cada equipe. Quando eu comecei, que o Race Across America ele era muito competitivo em equipes, porque estavam surgindo ainda, né, era uma categoria recém-criada, e aí muitos europeus vinham para os Estados Unidos, iam, né, para os Estados Unidos para conhecer a prova. O europeu tem uma tradição enorme no ciclismo,
Mas essa prova era uma prova que não tinha na Europa. Então vinham muitas equipes da Alemanha, da Dinamarca, da Suíça, da Suécia, da Inglaterra. A gente competiu muito com equipes da Inglaterra. E eles vinham em quarteto, às vezes até em duplas. E nessa época, o que prevalecia, né? Nem as bikes eram de contrarrelógio, né? Porque não tinha praticamente bike de contrarrelógio. O que prevalecia era você revezar de 30 em 30 minutos ou de 20 em 20 minutos, sempre o ciclista pedalando sozinho, porque ele conseguiria nesses 20 a 30 minutos desempenhar uma velocidade bem razoável. Um ritmo melhor. E ele descansaria então depois a meia hora ou os 20 minutos que os outros estavam pedalando. E aí nesse ritmo era o que se fazia para ganhar o Race Across America, inclusive as equipes que ganharam faziam mais ou menos essa estratégia. Eu acho que hoje já mudou bastante, inclusive os brasileiros, né, do Econil lá, não tem essa estratégia. Mas a prova mudou muito porque o ciclismo mudou muito, o esporte mudou muito desde então, né? E o que é hoje a estrutura necessária para você fazer uma prova dessa, né? Que a gente estava comentando até antes aqui, né? Hoje é obrigatório você ter um apoio, né? Ter uma equipe de suporte por trás, né? O que precisa hoje o mínimo que um atleta tem que ter para fazer de equipe de suporte para fazer uma prova dessa? Eu vou começar de trás para frente. O que eu acho que é a grande barreira do Race Across America para o Race Across America não ter se desenvolvido como talvez a gente esperava. Você vê, ano passado eu tive lá com o Pedro Morganti, foi o 30º ano desde a primeira participação brasileira, desde a minha primeira participação em 94. A prova é igual. Eu diria até um pouco menor do que ela era em 1994, quando eu fui a primeira vez. A prova não pega, ela não tem patrocinadores, ela é uma prova muito caseira. É como se fosse um grupo de amigos se reunindo e falando, olha, nós vamos sair daqui, nós vamos chegar lá, vamos lá. Cada um põe aí R$100 e a gente compra os números e as medalhas. É mais ou menos isso. É a impressão que a gente tem quando a gente acompanha quem tá lá, né? É isso, pessoal. Race Across America, né? Assim, é isso. É como se você voltasse... Aí tem um lado legal para quem é do esporte de antigamente. Dá uma nostalgia de você voltar no tempo e você chegar lá, faltando 20 minutos para abrir a, entre aspas, né, entrega de kits, que aí tem toda uma fiscalização de documentação e tudo mais. Cara, estão os donos do Race Across America carregando grade e puxando enforca-gato para prender uns banners. Não é, né? Não tem uma equipe, né? Não tem equipe de montagem, não, assim, tipo... Não dá nem para comparar, talvez com os primeiros Ironman do Dja Madruga, era mais ou menos nesse padrão. Mas o que eu acho que dificulta para te responder é que, cara, você precisa ter uma equipe grande de pelo menos umas 7 pessoas, além dos ciclistas, né? Eu já cheguei a fazer com 6 e deu certo, mas faltou gente. Você precisa ter uma equipe de pelo menos umas 7 pessoas, e aí você pensa assim, bom, aí você precisa alimentar essas pessoas, você precisa transportar essas pessoas, você precisa escoltar os ciclistas durante a noite, obrigatório em todos os estados, todas as noites, durante o dia em alguns estados, em algumas estradas, depende. E aí, se os ciclistas não querem parar, aí você precisa pensar, bom, mas e o carro, quando é que para abastecer? E no deserto, que não tem posto de gasolina, ele adianta, ele fica. Aí você tem toda essa logística de como é que você vai alimentar, como é que você vai cuidar não só dos ciclistas, mas dos staffs. Os staffs precisam comer razoavelmente bem, os staffs precisam dormir razoavelmente bem. Tem um estresse mental também para todo mundo. Tem um estresse mental. E todo mundo confinado em espaços dentro de carros, onde, claro, a bagunça começa a acontecer, e aí chove, e aí molha tudo, aí é calor danado, todo mundo transpirando igual um coisa nos carros. E isso custa dinheiro, né? Eu já fiz Race Across America com orçamentos muito altos, e aí você minimiza os problemas que você... A chance de ter problemas quando você tem várias bicicletas reserva, quando você tem vários pares de pedal reserva, quando você tem todos os suplementos que você precisa ter. Então, muito dinheiro, ele te ajuda a minimizar as chances de ter problema, mas ele não elimina. Não é que quem faz uma equipe com muito dinheiro não vai ter problema e quem faz com pouco dinheiro vai passar perrengue. Não é nessa proporção, não é diretamente proporcional. E aí você encontra esses obstáculos inerentes a você juntar as pessoas que se comportem
da maneira como elas precisam se comportar em situações de muito sono, de alimentação meio precária, dormir em automóvel. A pessoa precisa ter um mínimo, algumas pessoas precisam ter um mínimo de uma compreensão de inglês, porque senão você não, né, numa necessidade você não se vira. Se você precisa dar entrada no hospital, como a gente deu entrada ano passado, né, o ano retrasado, ou quando eu competia também, um mecânico cortou a mão. Cara, precisa ter alguém que saiba qual que é o hospital, como é que vai, né? Antigamente a gente tinha que procurar no guia 24, no mapa 4 rodas. Hoje em dia você dá um Waze e você já acha onde é que é o hospital. É que uma coisa você tá em Nova York, Miami, Orlando, né? Outra coisa você tá no meio dos Estados Unidos, no meio do Wyoming. Tá lá, e ao mesmo tempo, é o que eu digo também, que para quem gosta, né, fica aqui o recado para quem estiver ouvindo, eu sempre falo isso, para quem gosta de ciclismo, de pedalar, mesmo que seja um triatleta, cara, precisa participar do Race Across America pelo menos uma vez, se tiver condição, óbvio, né? Financeira e de condicionamento físico, eu nem digo que precisa ter um condicionamento físico excepcional. De quarteto você faz, de octeto você faz, dá para fazer, o tempo de corte é razoável, então dá para fazer, mas você precisa ter condição financeira e juntar um time que seja um time como um time de fato, né? Não pegar pessoas aleatórias e vamos lá, vai todo mundo, sei lá, passear nos Estados Unidos. Todo mundo já se conheça previamente também. Precisa ter, que essa é a parte mais, na minha opinião, é a parte mais complexa, de você juntar as pessoas com a mesma vontade, com aptidões diferentes, mas ao mesmo tempo que se complementem, que consigam ficar fora, viajar por X dias. E aí, se a pessoa, né, tem um trabalho, ela vai ter que pedir férias. Se a pessoa é profissional liberal, ela vai ter que assumir que vai ficar um tempo de férias. E ir para os Estados Unidos, trabalhar em prol daquela equipe. Esse é que eu acho que é a maior dificuldade de você conseguir. E aí, para todos os âmbitos, numa empresa, num negócio, você precisa formar uma equipe que seja uma equipe bacana. Então, isso que eu ia te perguntar, Michel. Assim, dentro de uma equipe, você está falando as aptidões. Fala um pouco para quem está escutando a gente, uma equipe básica, por exemplo, quando vocês foram, né, 6, 7 pessoas, o que cada uma dessas pessoas faz, ou qual o skill de cada uma dessas pessoas, na tua opinião, de uma equipe, de um básico? E aí depois queria que você falasse num orçamento mínimo na tua cabeça e o que seria um orçamento ideal, né, que você fala que minimiza riscos de valores. Eu vou falar, assim, do que eu acho que é ideal e um basicão, tá? E aí você pode ter várias interpretações desse básico, e aí, de novo, quanto mais dinheiro, talvez mais buracos você consiga tampar. Mas você precisa ter de cara um mecânico. Sim. Dá problema na bicicleta, fura muito pneu? Depende. Né? Depende de muitas coisas, mas você precisa ter um mecânico. Até, ainda mais hoje em dia, com as bicicletas na complexidade que estão, a hora que você chega lá nos Estados Unidos, você vai chegar, se for em dupla, com 2 bicicletas, se for em 4 com 4, se for em 8 com 8, mais alguma bicicleta reserva que é sempre legal você ter, ou ter peças para repor caso as peças de uma das bicicletas quebre. Então você precisa ter um mecânico. Você precisa ter alguém responsável pela alimentação. Precisa ser um chefe de cozinha? Não, mas precisa ser alguém, e aí é legal ter 1 ou 2 pessoas que são mais versadas numa cozinha para poder administrar a cozinha e atender a necessidade, porque você come muito sanduíche, você come muito congelado. Os motorhomes, para quem não sabe, tem fogão, tem geladeira, tem freezer, tem micro-ondas, tem banheiro, né, tem chuveiro. Mas você precisa ter alguém que faça as compras, que vai cuidar disso. Exato, que vá assumir esse papel. Aí depois você precisa ter pessoas que saibam dirigir e que saibam navegar. Aí você fala, bom, saber dirigir, quase todo mundo sabe. Ótimo, mas uma coisa é você dirigir atrás de um ciclista, uma coisa é você dirigir descendo uma descida, né? Sei lá, esse aqui é a Serra do Mar. Se você quiser descer a Serra do Mar atrás de algum ciclista, você tem que ter habilidades que não é um motorista qualquer. Então você precisa... grande, né? Isso, e aí depois tem o motorhome, né? Que o motorhome, o Marcos Paulo sabe muito bem que o motorhome demora para frear, né? Que eu já levei o Marcos Paulo, o motorhome demora para frear porque é um ônibus, né? Praticamente um caminhão meio ônibus. Então você precisa ter pessoas que tenham essa habilidade para dirigir ou à vontade ou traquejo para dirigir carros automáticos, grandes,
que normalmente o brasileiro não tem esse hábito, porque aqui não tem motorhome, mas também não é a coisa mais difícil do mundo de você aprender, mas precisa ser uma predisposição, né? Aí você precisa ter um fisioterapeuta de qualquer tipo. Você precisa ter alguém que vai dar uma aliviada na musculatura de alguém, que vai cuidar de uma dor que pode dar, ou de um entorse, de repente até um pequeno machucado, alguma coisa, se a pessoa caiu, se ralou. Alguém que tenha um pouquinho dessas habilidades para cuidar, primeiro, fisicamente dos ciclistas e, eventualmente, também dos staffs. Pô, tem um staff tá com diarreia. Que remédio que dá? O que você faz? Como é que você faz? Né? Alguém que tem um pouquinho desse traquejo. E aí, pessoas que leiam e entendam inglês. Por quê? O Race Across America, quando eu fazia, toda a curva era sinalizada com uma setinha no chão pichada. Era fácil de errar, principalmente à noite, principalmente em velocidade. Era muito fácil de errar. E você tem um mapa, que nada mais é do que são planilhas descritivas. Você vai daqui até a esquina, 0,3 milhas, vira à direita, vai ter um sinal, vai ter um poste, vai ter um farol lá, semáforo de 4 tempos, vai ter um cruzamento com um sinal de pare, vai ter um McDonald's ali, e aí você vai seguindo. Ele é bem completo, existem pequenos erros, muitas vezes você recebe essas correções na véspera da prova, ainda impresso, para você encaixar na página correta. Então, você precisa ter pessoas que entendam desse linguajar, que ainda continua, muito embora não tenha mais setas para indicar as curvas no chão. Você tem um percurso em GPX, em arquivos de GPS, que você baixa, seja para o GPS do carro, seja para o GPS da bike. Mas a regra diz, o que prevalece sempre é o papel. Porque, faltando poucas semanas para começar o Race Across America, um voluntário santo faz todo o percurso e confere se não houve... Não acredito. Faz todo o percurso e ele confere se não houve nenhuma queda de ponte, nenhuma obra da prefeitura, da cidadezinha lá de nada, que resolveu recapear e mudou todo o trânsito que estava marcado para o Race Across America passar. Então, você precisa ter gente que entenda e que se sinta à vontade vendo isso, claro, e não fique enjoado, né? Porque ainda tem esse outro problema, né? Eu sei de pessoas que adorariam ir para o Race Across America, tem, acho que uma vocação legal, mas elas ficam enjoadas em carro. Aí já é pronto, é o primeiro pré-requisito que não funciona. Carro, né? Putz, fica... E aí você pega o resto das pessoas, são pessoas que têm que ter conhecimentos gerais, assim, todo mundo, né? Aí o que eu digo... Todo mundo tem que saber mexer num fogão, todo mundo, mecânico, navegador, motorista, todo mundo tem que saber trocar uma roda de bicicleta. Porque o que acontece? Os staffs vão dormindo em turnos. Claro, o mecânico, que é o mais especializado, se ele estiver dormindo e deu um pau no câmbio eletrônico XPTO lá de um dos... Você vai ter que acordar o cara. Né? Aí ele vai ser sacrificado no sono dele e aí vai bagunçar tudo os esquemas de rotação de turnos. Mas se for um furo de pneu normal e tem rodas no carro, ou tem bomba para trocar o pneu, e alguém tem que fazer. Sim. Né? Mesma coisa a comida. A fisioterapia é uma coisa que é mais difícil de alguém saber fazer, né? Mas você juntou essas pessoas, você tem um time que vai dar conta de fazer o Race Across America. Agora, se a pessoa não tiver proatividade, que essa é outra coisa que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Se a pessoa não tiver a proatividade de cuidar do que precisa ser feito, né? Sei lá, você vai descer uma serra, o ciclista que está pedalando está descendo super rápido e, sei lá, tem um copo lá, uma caramanhola que está aberta, rolando de trás para frente ali, de um lado para o outro na van atrás. Cara, você vai lá e vai ver se não está vazando o líquido que estiver dentro da caramanhola. Né? Porque senão, a hora que o ciclista voltar para o carro, a caramanhola vai estar vazia e vai estar todo melecado, ou todo molhado o carro. Então, a pessoa precisa ter uma proatividade e vencer cansaço, sono, né? As desavenças pessoais que eventualmente dá, e muitas vezes dá, né? Então, é assim, esse, na minha opinião, é o básico. Tem gente que adota a prática do seguinte, cara, eu vou contratar, pagar, achando que a pessoa vai ser um profissional, sei lá, da mecânica do carro. A gente tem profissionais mecânicos de bicicleta, a gente tem profissionais fisioterapeutas, mas você não pode levar um fisioterapeuta só para fazer fisioterapia, massagem, soltura. Porque acaba virando um peso
que assim, vai ter uma função. Quanto mais... Sim. Se todo mundo soubesse tudo de mecânica de bike, tudo de fisioterapia, pelo menos básica, tudo de inglês, ou tudo de navegação, até mecânica. Eu tinha preocupação, quando eu organizava no começo das minhas idas para o Race Across America, preocupação de levar uma pessoa que entendesse de carro. Cara, se ferver o motor do carro, eu não sei o que fazer. Eu também não. Dependendo do carro, você não sabe trocar um sim. fusível. Aí a gente comprava fusíveis separados, extras, porque, cara, não adianta você ligar no 0800 da locadora, o cara fala, bom, onde você tá? Você vai ter que se deslocar 500 quilômetros para a cidade mais próxima, aí eu te mando num autoelétrico lá. Ou quando fura o pneu de uma van, como a gente já teve caso com o Cláudio Clarindo, que você vai ter que se virar, porque não tem step. Né? Esses carros vêm sem step. Então, assim, esse é o ideal. Agora, contratar pessoas, muita gente faz de contratar, olha, você só vai navegar, você só vai dirigir, você só vai mexer na bicicleta, você só vai cozinhar. E a prática, pelo que eu tenho visto das equipes brasileiras, funciona também. Michel, e agora, falando um pouco da prova em si, a prova varia bastante de clima também, né? Você tem uma amplitude térmica enorme. É isso que eu ia te perguntar. Ela varia quanto, assim, né? Do calor que você passa pelo deserto, tem uma hora que você sobe, né? Que tá muito frio. Qual que é a... A gente pega frio, mas não pega um frio extremo, talvez pegue perto de zero, dependendo do horário que você passar no ponto mais frio. Tem um ponto que normalmente é o ponto mais frio do Race Across America, que é no ponto mais alto, no Colorado, que se você passa lá de madrugada, 2, 3 horas da manhã, meia-noite, né, é frio pra caramba, talvez 0 graus, talvez 0 grau, talvez 2, 3 graus. Você vê neve bem pertinho, dá pra você inclusive tocar na neve, então se a neve tá lá acumulada é porque é frio, né? Mas se você passar nesse mesmo lugar, sei lá, às 10, 11 horas da manhã, cara, é um frio super ok, a descida você passa um friozinho, mas acho que esse é a menor temperatura que você pega. Agora, a maior, ela pode ser bem alta para nós, principalmente que não estamos acostumados com deserto, né? Porque eu vou dizer aqui o Pedrão. O Pedrão, não, eu treino em Ubatuba ao meio-dia, eu saio para correr a 1 hora da tarde. Legal, é quente pra caramba no verão se você for fazer isso, mesmo aqui no Brasil, no Nordeste ou no litoral. Mas não é um clima desértico. É diferente, né? A hora que você vai pro deserto e você pega aquela secura e você pega 40, 42, 45 graus, cara, é completamente diferente de qualquer calor que a gente pegue aqui, pelo menos que eu tenho noção, mesmo no Rio de Janeiro, nesses picos de calor. E aí dá para você pegar assim 44, 45, e aí a sensação térmica é muito diferente também, porque aí você tá dependendo do horário, né? Nos horários de pico. A umidade relativa do ar baixíssima. Baixíssima, né? O nariz sangra, a boca, você não consegue manter o lábio molhado, é difícil, porque com o vento da bicicleta seca na hora, né? Ano passado, quando a gente chegou em Borrego Springs, que é a primeira time station do Race Across America, que é logo a hora que você desce pro deserto, era 6 horas da tarde. A gente parou lá, eu estava no motorhome. Demoramos um pouco para descer do motorhome porque o Pedro ainda estava distante de chegar. E aí eu falei, eu vou até a venda ali para ver o que tem, não tinha o que fazer, né? Cara, a hora que eu desci do motorhome às 6 e pouquinho da tarde, o sol, cara, começou a arder o meu braço às 6 horas da tarde. Aí eu voltei pro motorhome, passei um protetor solar. E lá nós ficamos até as 8, 9 horas da noite, quando o Pedro passou e o sol ainda pegando. Então, é um calor muito diferente do que a gente está acostumado. E depois, a hora que você passa do Colorado e já entra no meio oeste ali americano, nas planícies e tal, cara, você pega muita umidade, você pega, dependendo do ano, você pega mais ou menos chuva. Teve anos com o Cláudio Clarindo que a gente chegou a pegar quase que um dia inteiro de chuva tipo forte e tal. E aí, claro, a temperatura... Pelo menos a sensação térmica dá uma baixada, então você passa mais frio. À noite dá para você pôr um casaquinho, dá para você pôr um moletom e tal, e você fica gostoso, quem tá no carro, né? Quem tá pedalando tem que se agasalhar, porque aí o que acontece, né? O cara fica pedalando o dia inteiro, fazendo esporte o dia inteiro, né? O metabolismo acelerado, ele tomando sol o dia inteiro, aí ele tomou sol durante 3, 4, 5 dias, aí de repente... dá uma caída na temperatura e esfria à noite, ele passa frio, né? Assim, não tá frio e o cara tá tipo quase que batendo o queixo, porque a temperatura cutânea dele tá muito alta, né? Então, o ciclista sofre demais por conta dessa variação. E o final do Race Across America, ao contrário do que muita gente pensa, ele é super difícil, onde
há a maior quantidade de subida acumulada. Não tem grandes montanhas, não tem serras, mas é um sobe e desce sem parar, que dá até um pouco de dó do ciclista, infelizmente, nos percursos de hoje em dia, porque é muita subida subida de rampa e muito úmido. Então aí o cara começa a transpirar. Então, para alguém que já está semi-morto, né? Já pedalou 4.000 quilômetros, está cansado, está todo machucado, dolorido e tal. O final do Race Across America, ele é bem desafiador. Legal. E Michel, diz uma coisa, que perfil de ciclista que faz uma prova dessa, né? A gente estava falando aqui o Beto falou um pouco, né? Tour de France versus Run, o glamour, né? Profissionais, tem profissionais também no Run, são entusiastas de ciclismo, são caras mais velhos, tem gente jovem, tem muita mulher. Qual é o perfil do... O que a gente descobre a hora que a gente entra nesse universo do ultraciclismo, o americano, porque a TCR e as outras provas que tem na Europa, eu não conheço, a gente tem alguns brasileiros que participaram da TCR e você percebe que eles têm um perfil mais independente, mas hoje em dia de gravel, né? O Vinícius, por exemplo, Martins, que fez a TCR, é um perfil, assim, é tipo um bikepacker, só que com um pouco de desempenho, né? Outro perfil. No Race Across America, não. No Race Across America, e desde o início, desde as primeiras vezes que eu fui, nas equipes, são triatletas, são ciclistas de meia idade, que tem um... Já tem experiência, normalmente já tem bastante experiência. Já tem bastante experiência, você vê, a própria equipe Econil e tal, é esse o perfil, né, de uma equipe. São pessoas que têm os seus outros esportes, normalmente triatletas ou ciclistas mesmo, que tem uma condição financeira razoável para poder financiar umas férias caras dessas, né? Depois eu vou falar dos valores, mas... E que vão lá para curtir, tipo, uma semana de férias, um bando de amigos. Igual tem gente que vai pescar no Pantanal, fica uma semana naquelas embarcações lá, esqueci o nome, as voadoras. Lá é mais ou menos a mesma coisa. Agora, os ciclistas solo, aí é uma outra tribo. São ciclistas de ultra endurance. Você vê que são pessoas que não estão, assim, talvez tão preocupadas com equipamento, são pessoas que talvez não tenham os melhores equipamentos do mundo, mas são pessoas que, por algum motivo, elas têm esse chamado, essa atração e, muitas vezes, essa vontade de querer pedalar dias e dias e dias sem parar, enfrentando todos os perrengues, inclusive o maior, que é o sono, né, a falta de dormir, pelo simples fato de que o Race Across America o que eu mais ou menos comparo. Por que as pessoas sobem o Everest, né? Qual é o prazer de subir o Everest? Eu nunca subi, mas, cara, as pessoas ficam congeladas, você dá um passo a cada 10 minutos, aí para quem gosta de velocidade, você fala, vou dar um passo, vou esperar 10 minutos para dar outro passo, é até difícil a gente entender, né? Não tem que ficar esperando o dia certo, às vezes você fica lá uma semana esperando um dia, mas as pessoas querem viver essa experiência de chegar no topo do mundo e, claro, viver, porque também não vê muito, não fica muito tempo, desce. O Race Across America para mim é muito parecido, assim, a pessoa quer ter a experiência de tentar ou de cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta, que eu já tive vontade de fazer solo, hoje em dia passou, mas eu tive muita vontade de fazer solo. O prazer que eu teria de olhar no mapa, né, olhar o mapa dos Estados Unidos e falar assim, cara, daqui até ali, eu pedalei cada centímetro desse asfalto, cara, para mim seria uma realização fantástica, que é comparável com uma realização de um Ironman. Você fala, cara, nadar 3.800, pedalar 180 e correr 42, dá uma distância gigantesca. Você falar que você fez isso com a força do próprio corpo, é animal. Agora você falar que você pedalou quase 5.000 quilômetros com a força do próprio corpo, então é um grupo de pessoas, e é engraçado, porque eu que já tenho 30 anos desde a primeira vez que eu fui, eu reconheço as pessoas, eu sei como é que elas são. Assim, não tem um biotipo, você não vai olhar lá ciclistas magrinhos, não. Normalmente os caras são mais parrudos, as mulheres são mais fortes, porque tem que ter gordura para queimar.
As pernas são enormes, mas não são pernas de ciclista do Tour de France definida, cheio de veia. Não, são pernas grossas, tipo troncos. Cara, e as pessoas têm uma habilidade de resistir por horas e horas e horas e horas e horas pedalando. E elas sentem todos os desconfortos que a gente sente. Assadura, dor no pescoço, dor na mão, formigamento no pé, dor na lombar, no trapézio. Só que elas aguentam. E você ver essas pessoas, que foi o que me chamou a atenção na primeira vez que eu fiz o Race Across America, em 94, a hora que os ciclistas solo largam na frente de quem larga de equipe, para que chegue mais ou menos todo mundo em 2 dias de janela de tempo. A gente vai passar o ciclista solo, tipo do meio para no 3/4 de prova só, né? E a gente já tá assado, cansado, dolorido, não dá para tocar nas pernas, você tá morto, você já passou por tantos lugares que você nem lembra. E a hora que você chega nesse cara, o cara vem do teu lado, você é um quarteto, cara, eu era moleque, eu pedalava bem. Cara, os caras vêm do seu lado, eles se esforçam para rodar 35, 37 por hora com você, claro, por um breve período. Pra trocar uma ideia, porque o cara tá num tédio sozinho, desgraçado, o cara tá, né, ele e os pensamentos dele, ele adora ver gente. Já repetiu a mesma música na cabeça umas 150 vezes, né? Que você sempre tá com uma música chata na cabeça. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei assim, emocionado de lacrimejar, porque eu falei, eu tô aqui cansado, ferrado, me sentindo ferrado. E eu pedalei 1/4 do que esse cara pedalou. E 1/4 não é só a distância, é 1/4 do sol, é 1/4 da chuva, é 1/4 do vento, é 1/4 da subida. E esse cara tá aqui e o cara veio do meu lado. Então, assim, são pessoas que eu admiro muito, né? Foi escolhido em 1995, numa votação da revista Outside, que só existia nos Estados Unidos na época, como a modalidade esportiva mais difícil do mundo, né? Fizeram lá um ranking, tabelinhas e notas e tal. Pegaram todas as provas mais difíceis, inclusive o Tour de France, e o Race Across America foi, mas claro que foi principalmente pelo quesito monotonia e sono. Porque, cara, é monótono pra caramba. E a privação eu acho a privação de sono um negócio muito complicado, cara. Cara. Eu lembro, eu tava vendo, você fez em 97, você fez o EMA, né? Eu lembro que alguns amigos meus, quando eu fazia triatlon já também, nessa época, 99, 2000, falaram, pô, vamos fazer uma expedição Mata Atlântica. Pô, você também, eu sabia andar a cavalo. Então, falou, pô, dá pra fazer. E eu falava, cara, pra mim não tem problema nenhum. Eu consigo fazer... Cara, 18 horas, mas eu preciso dormir. Eu preciso chegar à noite, eu preciso ter uma cama. Se eu tiver uma caminha pra dormir à noite, pelo menos 6 horinhas, 5 horinhas, no outro dia eu consigo. Mas, cara, dormir na barraca 2, 3 horas molhado e sair de novo com a mesma meia, com a mesma roupa, eu não consigo fazer isso. Não é nem em barraca, né? Porque se você dormir em barraca, você é privilegiado, né? Porque a gente dormia muito no meio do mato, se abraçando, a gente se abraçava pra se esquentar. Porque o mato é úmido, aí também você tomou sol o dia inteiro, chega à noite, faz frio. 10, 12 graus, você morre de frio. O Race Across America, algumas equipes brasileiras, né, eu não sei das equipes gringas, começaram a fazer de uns anos pra cá um esquema que fica menos perrengue nesse sentido. Porque eles se dividem, fazem uma estratégia que eles se dividem em núcleos, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, dependendo do tamanho da equipe, se for octeto, se for quarteto. E aí, um núcleo, ele entra em desatividade e aí ele pode ir para um hotel, ele pode ir, de repente, até comer num restaurante, no lobby do hotel, onde ele vai ficar talvez 8, talvez 6 horas, talvez até 12 horas inativo. Ele não vai poder ficar dormindo 12 horas, ele não vai poder ficar parado 12 horas, porque ele vai ter que se deslocar, né, numa velocidade depois para pegar onde está o bonde do negócio. Mas eu acho que ameniza bastante esse perrengue de você ter que dormir sentado, de você ter que dormir num carro em movimento. E aí vem outra questão, né, uma curiosidade, né, do motorhome. O motorhome é sempre o pior lugar para dormir, porque o motorhome é como se fosse a casa da equipe como um todo, é a sede, né? Então, todo mundo que está lá ou está descansando, tentando descansar, ou está sendo transportado. Está fazendo comida, às vezes é o mecânico que está arrumando a bike no motorhome porque tem espaço, às vezes é o fisioterapeuta que está fazendo a fisioterapia, a massagem, a soltura no cara. Então tem conversa, barulho, balança pra caramba, porque é aquele amortecedor de Galaxy, então o negócio faz assim. Cara,
dormir no motorhome é o pior lugar. Em 97, eu também era bem jovem, né? Eu fiz 94, 95, 97. Se eu não me engano, foi 97. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu conseguia dormir 1h30, 2 horas por noite, e eu tava conseguindo render bem ainda, que nessa época eu andava bem. Cara, eu decidi ficar sempre numa das vans, porque eu reclinava o banco, eu não dormia nem atrás, eu reclinava o banco, eu ligava o ar-condicionado na temperatura que eu queria, porque aí no motorhome você tem que ser democrático, e o ar-condicionado do motorhome não funciona muito bem. Cara, o cara ia dirigindo, eu encostava lá, eu dava uma cochiladinha de meia hora, depois dava mais uma de 40 minutos, esse era o meu descanso. E eu saía depois para pedalar e eu aguentava. Eu não sei como que eu fiz isso, mas foi a vez que eu menos passei perrengue de dormir. Porque eu dormia a quantidade de sono que eu precisava, claro, você fica constantemente cochilando durante o dia, né? A hora que você terminou de pedalar, se enxugou, comeu alguma coisa, você encosta no carro para ficar lá 45 minutos, 1 hora, daqui a pouco você dá uma cochilada, né? Sim. E queira ou não queira, isso dá uma recuperadinha o suficiente para você terminar o Race Across America. Eu tenho uma pergunta para você, Michel, um pouco da tua experiência, 3 vezes, né, que você fez. 5 vezes que você fez, aliás, né, que você falou 94. 94, 95, 97, aí depois 97 deu briga na equipe, foi um caos, aí eu desisti, falei não vou mais fazer, aí deu vontade de novo, só que aí eu fui de dupla em 2001. Entendi. Que aí foi quando a gente ganhou, que é muito mais legal de dupla, na minha opinião, para quem gosta de pedalar, para quem gosta do perrengue de pedalar, para quem gosta da festa, para quem gosta do zum, zum, zum da equipe, o quarteto é o mais legal, porque gera mesmo esse entrosamento. Na dupla é assim, ou vai você ou vou eu. Eu nunca te vejo e você nunca me vê, porque ou você está pedalando ou eu estou pedalando. Então é praticamente um solo dividido por 2. E depois eu voltei em 2004 para ajudar o Márcio lá, para dar de presente para ele um em quarteto, que foi super legal, porque aí a gente foi sem treino, sem muito compromisso, foi uma farra mesmo para cruzar os Estados Unidos e a gente conseguiu. Legal. Mas a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, Brasil, né? A gente sabe das limitações, não só para o ciclismo, mas a gente fala muito até nas provas de corrida de trail, né? Assim, tem que treinar em montanha, por exemplo. Eu fui fazer uma prova que é o La Mission, que na Serra Fina, que... Legal demais. Que, assim, a gente mora em São Paulo, onde eu treino aqui perto para aquilo? Não, assim, não tem. Qual era o tipo de treino e qual é mais ou menos a rotina de treino que vocês tinham, ou que você acha que hoje seria uma rotina? E que lugares que uma pessoa que vai fazer o Race Across America, seja em dupla, ou quarteto, ou até octeto, porque aí vai mudar talvez um pouco o volume, né, a distância, mas aonde ela tem que treinar, o que ela tem que fazer? O que a gente fazia, eu acho que ainda é o que deve ser feito hoje com muito mais tecnologia, com equipamentos muito melhores e tudo mais. Mas assim, a gente treinava todos os dias, eu acho que 6 vezes por semana, indo para a estrada de manhã cedinho, que hoje em dia isso já não dá mais para fazer, né? Aliás, nem aconselho ninguém a fazer isso. Mas a gente se reunia, né? Faltando 3, 4 meses para a prova. E quase não havia furos, de todo dia de semana e um dia do final de semana, de ir cedinho para a estrada, fazer treinos que variam de 100 a 120, 90, 150 quilômetros, e aí na velocidade, né, na nossa época a gente não tinha uma estruturação, então era a velocidade que dava, era meio que uma corrida, aí a gente se esperava e tal. E a hora que ia chegando mais perto da prova, a gente fazia treinos. Além desse treino, a gente fazia mais um e às vezes mais um terceiro treino durante o dia. Na hora do almoço, normalmente era no rolo, e naquela época era só rolo, né? Não tinha Smart Trainer. E às vezes à noite a gente ia para a USP, que dava para pedalar na USP à noite, e fazia mais 30, 40 quilômetros. Porque aí você somava um volume legal, quebrado em 2, às vezes em 3 períodos, e principalmente você se acostumava com uma coisa que, né, no segundo ano, acho que foi no segundo ano que eu fui, eu levei no terceiro ano, né, que a gente levou o Mauro Ribeiro, que tinha acabado de se aposentar do Tour de France. Ele não se preocupou, a hora que a gente falou, mostrou vídeos e tal, ele falou, não, isso é muito mais fácil que o Tour de France. E de fato, em termos de ritmo, mais fácil, mas assim, ele estava acostumado o quê? A pedalar 6 horas, 5 horas, numa intensidade enorme, chegava, tomava massagem, comia a comidinha dele, o muesli, a banana amassada, o pãozinho com salame e tal.
E no Race Across America ele tinha que pedalar numa intensidade mais baixa por menos tempo, mas ele tinha que repetir tudo isso durante o dia. Então você não dorme, você não toma um banho, você não mal tem tempo de... né? E eu lembro direitinho, ele ficou morto. Claro que ele pedalou pra caramba, mas assim, ele ficou destruído e tinha dias que ele tinha crise de fome, que ele queria comer pão com salame. Ele não queria comer barrinha, não queria comer na época era o Endurox lá, com Myoplex. Não, ele queria comer uma coisa porque você fica desconfortável por muito tempo. Só que você tem que se acostumar com esse desconforto, que também é completamente diferente de um outro ruto, né? Que por acaso está acontecendo enquanto a gente está gravando, né? Esse episódio. Então, assim, eu acho que você pedalando uma vez por dia, um treino ok, como quem treina faz, e chegando mais próximo da prova, você fazendo 2 treinos ou você eventualmente fazendo 3 treinos, não é todo dia, né? Algumas vezes na semana, até porque também como ninguém é profissional, não dá para você todo dia da semana treinar 3 treinos ou 2 treinos. A gente pegava finais de semana, aí fazia de repente um pedal de 200, mas não adianta fazer pedais muito longos, porque lá você não vai pedalar mais. Hoje em dia, eles fazem talvez pedais de 1 hora, 45 minutos, 1 hora e pouco. Mesmo assim, você não vai fazer o pedal de 200, de 400 quilômetros. Uma vez eu estava conversando com o Julian, que ele fez, né, que eu te falei, e ele falou que eles, às vezes, acordavam, tipo, 3 da manhã, assim, pedalava no rolo. Isso, eu fiz isso algumas vezes. Acordava 3 da manhã, pedalava 1h30 no rolo. Aí ia dormir de novo. É que é pra você se acostumar com isso, né? de sentar na bike, cara, cansado, sentar na bike às 2 horas da manhã. A gente não fez nenhum treino noturno. De acordar de noite e ir para a estrada ou ir para a USP, porque aí infelizmente aqui fica inviável. Mas a gente acordou algumas vezes para fazer rolo, e aí a gente fez uns 2, 3 simulados que a gente varou a noite pedalando em revezamento. É legal pedalar à noite na rua, de alguma maneira, para te dar a sensação da iluminação, da falta dos estímulos visuais, para você saber o que é pedalar às 2 horas da manhã. Isso é legal. É imprescindível? Não. Para quem vai lá para participar, eu acho, talvez o Econil lá, o pessoal do Graça, do Thales, acho que eles não fizeram isso para ir lá e ganhar a prova. Aí você vai pedalar a primeira vez à noite lá, ou depois de anos você vai pedalar a primeira vez à noite lá, e você vai, enfim, enfrentar. Você teve momento que deu sono em você na madrugada, assim, Michel, que você lembra? Que você falou, nossa, me deu uma baixa aqui, então, isso aqui. Acontece isso ou não? Você já tá tão na adrenalina que... Você fica, assim, uma preguiça danada distraído. De sair, porque aí à noite, por mais que esteja quente, no motorhome você tá num estado de conforto, no carro, ali. Você tá num estado de conforto, né? Aí você tem que, enfim, se arrumar, pôr o capacete tá molhado, já dá aquela incomodadinha, né? Se você não tem roupa o suficiente, você vai pôr uma camiseta que já tá meio úmida. E aí você sai para pedalar, sendo que você queria estar dormindo. Nossa. Não é legal, mas você se acostuma. Eu acho que a primeira noite é uma noite mais de excitação. O Race Across America larga por volta do meio-dia. Então, na primeira noite ainda você está meio fresquinho, você ainda está com o corpo quente. Tá? A primeira noite é a noite que é a mais fácil nesse sentido. Aí a partir da segunda, a terceira é crítica, mas ao mesmo tempo a quarta você já está meio acostumado, você já se ligou que vai ser assim. E por aí vai. E dependendo dos turnos, da rotação, da quantidade de horas, você não vai pegar várias noites você pedalando no pior horário. Porque pedalar, para quem está acostumado a acordar cedo, pedalar às 4 da manhã é uma outra história do que pedalar às 2. Sim. Muda 2 horinhas, mas muda muito, né? Para quem está acostumado a acordar cedo e pedalar. Mesma coisa, você pedalar até às 11 horas da noite, ainda vai. Depois das 11, no meu caso, sempre fica um pouquinho pior, até umas 3 horas, 4 horas da manhã. E aí a hora que dá 4, 4h30, dependendo do estado que você está do fuso horário, você já vê a diferença da luz, né? O sol já nasceu e você vê a diferença do que é luz e do que é paisagem. Cara, aí sempre são astrais fantásticos, porque você sabe que o pior já passou da noite e que agora você vai vir para um cenário, né? E aí essa é a grande vantagem do Race Across America, e talvez é o que torne o Race Across America. O que dificulta o Race Across America, na minha opinião, é caro, porque você precisa ter uma logística que a prova exige e que custa caro. Mas, ao mesmo tempo, pedalar através dos Estados Unidos, só é lá que dá para você fazer isso. Tem umas imagens bonitas, a gente vê as imagens da prova, são imagens muito legais. É muito bonito, assim. É um país incrível do ponto de vista da geografia por onde a gente passa. E, claro,
são os americanos que inventaram e que refazem o percurso, ele vai sendo sempre meio adaptado, eles fazem questão, não é o caminho mais curto, mas também não é um caminho que você fica, né, sambando pelo mapa, mas é um caminho que passa por pontos scenic lá, estratégicos com visuais bacana. O cenário é bonito, né? São cênicos, são cenários então que eles passam, eles escolhem meio que a dedo, e os Estados Unidos é riquíssimo de cenários bonitos, também fica fácil para eles, para que você passe e curta o que você está fazendo, normalmente em estradas secundárias, muitas estradas até são secundárias, mas quase não passa um carro, dependendo do horário que você passa. Então, assim, é um pedal tranquilo, quase não fura pneu, pouquíssimos acidentes, né? Normalmente as pessoas caem porque não prestaram atenção, houve uma falha de equipamento, então é raro dar acidente, embora tenha, é raríssimo dar conflito de carro e bicicleta. E é lindíssimo, pessoal, assim, por isso que eu digo, quem gosta de pedalar e tem condição, planeje-se, monte uma equipe e experimente o Race Across America. Teve gente que nunca mais quis voltar. Eu conheço algumas pessoas que foram e não curtiram. Mas assim, eu acho que é o tipo do negócio assim, vale a pena você fazer. Você não falou do valor ainda pra gente. A gente vê muita gente que... Isso que você falou, né? Tem gente que vai e nunca volta. Mas normalmente quem vai, volta muitas vezes, né? Exato. Difícil você falar... Esses meus amigos acabaram fazendo uma vez só, mas até talvez pelo custo e tal. Mas você vê que quem tem condição... Faz várias vezes, né? Eu tive o privilégio de fazer 5 vezes e eu acho que eu teria feito mais, enfim, se tivesse acontecido, né? E voltei lá algumas vezes depois, porque eu acho a prova fantástica, mesmo para quem é voluntário, mesmo para quem é staff, mesmo para você que está dirigindo, mesmo para você que está lá, no meu caso, dirigindo, navegando, sendo chefe de equipe, é muito gostoso, cara, porque são férias com amigos... Gente pedalando, você está lá envolvido com o esporte, passando em cenários fantásticos e, claro, você está trabalhando em prol de alguém para ajudá-lo. Cara, eu acho que hoje em dia não dá para você ir, embora o Mexerica vai dizer ao contrário, né? O Mexerica foi com muito pouco, foi com pouquíssimo dinheiro, ele foi com 3 staffs, parece que agora ele ganhou inscrição vitalícia para o Race Across America. Os donos lá, que é um pai e o filho, né? Uma empresa também bem pequenininha, eles se comoveram com a condição precária de estrutura do Mexerica, tinham certeza de que ele não iria passar de Durango, e ele foi e terminou o Race Across America com pouquíssimo dinheiro, com 2 motoristas apenas, a mulher dele não dirige, e ele com louvor terminou sem risco nenhum para ele, nem para os outros, enfim. Mas ele foi com pouquíssimo dinheiro, mas aí foi exceção. Eu não sei, precisaria perguntar para ele quanto foi, mas eu sei que ele foi com pouquíssimo dinheiro e eu não sei como é que ele comeu, como é que ele se virou. Mas eu acho que hoje em dia, menos de 45 ou 50 mil dólares você não consegue ir. Tudo subiu muito o preço, né? Desde a primeira vez, eu cheguei aí com 25 mil dólares na dupla em 2001. Faltou umas coisinhas, não faltou staff, quebrou o meu pedal, eu não tinha um pedal reserva, precisei contar com a doação lá de um voluntário, mas deu para ir. Mas a inflação americana, né, veio e tal, mas eu acho que hoje em dia, para você ter uma estrutura mais ou menos, não passar nenhum tipo de necessidade, mas também não ter luxos, você vai precisar ir de 45 a 50 mil dólares. Tudo bem. É caro, né? Se você for dividir por 4, vamos falar num quarteto, que é a categoria mais popular, vai dar 12 mil e 13 mil dólares para cada um. São férias caras. E se como você uma for equipe viajar. de 6, 7 pessoas, que é o que você está falando, Exato. né? Porque aí normalmente a conta é dividida entre os ciclistas, né? Sim. Então, se pensar que você vai gastar sozinho 12 mil dólares para fazer uma viagem você precisa ter o dinheiro e, óbvio, você precisa entrar num acordo legal com a tua família, né? Porque você vai gastar essa grana não é para levar a família inteira para Disney, claro, você vai sozinho gastar essa grana, né? Então, não é barato. Ô, Michel, e pra gente partir pro encerramento, que a gente sempre tem um momento roda presa aqui, eu acho que você deve ter vários aqui pra contar pra nós, né? Queria que você contasse algum que aconteceu assim no Race Across America, alguma coisa que aconteceu, caso pitoresco, assim, que você fala... Não, pitoresco eu vou contar. eu tive um problema em 2001, que foi esse problema do pedal. O meu pedal, eu uso até hoje o Speed Play, que agora é o Wahoo, e ele vira e mexe, eu acho que era o meu direito, ele dava um problema no eixo e o pedal saía do eixo. E eu comecei a sentir
o pedal mexendo, ao mesmo tempo que eu tive dor nesse joelho, enfim, devia ser alguma coisa a ver com a minha posição de pedalar e tal, enfim. Eu sei que eu passei o maior perrengue porque eu tive que pedalar, era dupla só, então não dava para eu não pedalar, então eu tive que pedalar muito tempo com muita dor no joelho, até um ponto que o meu pedal ele se desintegrou, então eu conseguia pôr o pedal no eixo, mas não dava muito para pedalar, porque toda hora que eu pedalava o pedal saía. E aí, era noite, a gente olhava no routebook, era uma época que não tinha GPS, a gente olhava no routebook, tem lá as bicicletarias, telefones úteis que podem ser úteis, mas não é toda a página, nem todo lugar. Uhum. Aí a gente descobriu que era Vail, era Aspen, era algum lugar assim no Colorado, que eventualmente teria bicicleta, mas teria que ser no horário comercial. E aí a gente chegou nesse ponto de controle, no meio do nada ali, numa cidadezinha, e tinha um voluntário sentado ali numa cadeirinha de praia. Na verdade, ele não era voluntário, ele era plateia. Ele estava sentado lá no meio do nada, assistindo, e aí você passa no posto de controle. Tem posto de controle que é virtual, tem posto de controle que é físico, você precisa ir lá e dar o teu nome, assinar uma súmula lá e tal. Alguém da equipe, não precisa ser o ciclista, e aí a gente parou lá e perguntou para o pessoal que sempre são locais, olha, vocês são daqui, tem alguma bicicletaria, a gente está precisando de um pedal, pode ser qualquer tipo de pedal, mas porque o pedal está quebrado e tal. Aí o cara ouviu de longe, se aproximou e falou, olha, eu acho que eu tenho um pedal. Eu falei, puxa, que bom, cadê o pedal? Vocês vão ter que vir até minha casa, e fica aqui pertinho e tal, e eu vou procurar lá, porque tá lá na minha garagem, né? Americano tem aquelas garagens. Cara, e no final das contas eu cheguei lá, e o cara procurou numas caixas, ele tinha um par de pedal look, né? Que eu não usava, mas obviamente, né? Cavalo dado não se olha os dentes. E aí eu falei, puxa, como é que eu vou devolver esse pedal, né? Porque, poxa, eu tinha que pedalar até o outro lado dos Estados Unidos. Ele falou, não, fica para você de presente. Eu falei, pô, mas deixa eu comprar, né? Quanto que você quer? Não, fica aí de presente. Cara, é uma pena, o pedal me salvou e eu não sei o que eu fiz com o pedal, porque esse era um pedal que eu gostaria de ter, guardado. Tinha que enquadrar, né? Esse pedal, né? Fazer a história. Mas uma situação, essa não foi tão esdrúxula, mas eu queria contar uma situação esdrúxula, porque eu tenho memórias muito legais do meu amigo João Paulo Diniz, com quem eu fiz 3 vezes o Race Across America, que uma vez a gente parou em algum lugar lá à noite, no meio do nada, e deu vontade de ir ao banheiro, né? E fazer número 2, e eu falei, cara, a gente não usa o banheiro do motorhome, por questão de dificuldade depois de você ter que se livrar do que você fez no motorhome, é só para um caso muito de emergência. Cara, e aí a gente tava lá e o João falou, cara, eu vou fazer aqui nesse jardim aqui, né, e tudo bem, não tem ninguém aqui, era um lugarzinho de nada. Cara, e aí ele abaixou lá para usar o banheiro no meio do mato, só que, cara, no meio da situação acende a luz da varanda, não sei o que era, uma casa, um jardim, e aí saiu um morador, porque, claro, no meio da madrugada, né, ouvindo aquela agitação, aquele barulho ali, o cara quer ver o que é, né? Enfim, se alguém tá precisando de ajuda, o que é, se alguém vai assaltá-lo e tudo mais. E aí, coitado do João, né, teve que ser interrompido no meio do negócio. E eu acabei não indo, porque ele foi mais abusado do que eu, estava mais apertado do que eu. Mas são situações que acontecem muito no Race Across America, de você ter que passar esses perrengues, porque você, de novo, né, tá passando por lugares e que muitas vezes a tua estrutura não tá perto, ou você não tem a estrutura que você pode usufruir 100%. Legal. Ô, Michel, pra gente finalizar, assim, se você tivesse que deixar um recado, né, pra quem pensa ou tem vontade... Betão tem vontade de fazer Race Across America. A gente já discutiu esse assunto várias vezes. Que mensagem, assim, de forma simples, que você deixaria para essas pessoas que pensam, né, ou têm uma vontade para fazer uma prova como essa? Eu lembro direitinho, numa das vezes que a gente foi, talvez 94, 95, a gente fez um estardalhaço legal aqui, né, no Brasil, tinha mídia e tudo mais, tinha revistas naquela época, né, a Tracking, o negócio chamou atenção, porque era a primeira vez que brasileiros iam. E eu fui numa rádio e eu lembro direitinho o que eu falei e o que eu vou falar agora. E é por isso que eu acho que é bem legítimo o que eu vou dizer. No Race Across America,
para quem gosta de pedalar, né? Claro. O Race Across America é garantia de que lá você vai dar a melhor pedalada da sua vida e a pior pedalada da sua vida. Você vai pegar lá um trecho que pode durar 20 minutos, meia hora, pode durar 10 minutos, mas vai ser um pedal que você vai olhar, ou que você vai se sentir, que você vai falar, cara, esse aqui é o melhor pedal que eu já dei na minha vida. E vai passar algum tempo, não nessa ordem, que você fala, o que eu tô fazendo aqui? Meu, eu odeio pedalar. E para terminar, eu acho assim, de novo, para quem gosta de pedalar, para quem gosta de triatlon, para quem gosta de fazer um Ironman, pedalar 180 km, fazer treino, para quem gosta de fazer um Biking Man de 500 km, para quem gosta de fazer Audax, esses brevets de 200, de 800, cara, pensem em fazer o Race Across America, porque é um lugar incrível, é uma prova fantástica, com pouquíssima estrutura, mas a aventura, o que envolve o Race Across America, e aí eu digo na sua equipe, né? Porque a prova em si, você às vezes não vê ninguém, às vezes você passa um dia, não ultrapassa ninguém, não tem competitividade, não tem aquele negócio de eu vou passar e depois ele... Acontece muito pouco mais perto da largada do que qualquer outra coisa. Você tem que ter esse ímpeto, né? De querer terminar, mesmo que não tenha ninguém olhando, mesmo que enfim, que você esteja só você e a sua equipe. Cara, é uma aventura fantástica para a vida. Eu acho que quem puder, que experimente o Race Across America. E podem me procurar, todo mundo já sabe, no Endorfina, no Michel Bogli, mandar uma mensagem que eu ajudo, eu dou opinião. Eu vira e mexe, eu sou procurado. Ano passado eu fui por uma outra pessoa, faz uns 2 anos de novo. As pessoas me procuram para pedir opinião, para pedir, não ajuda, mas assim, opinião, o que eu acho, quanto custa, quem que você acha que eu devo levar, como é que eu acho. Cara, eu adoro falar desse assunto, para mim o Race Across America mudou minha vida, tanto é que eu fiz o Ironman, mas eu fiz 3 Ironman, mas fiz 5 Race Across America, né? Eu fiz 4 Cape Epics, então, não que eu não goste do Ironman, mas assim, o Ironman é uma experiência que começa e por pior que ela seja, ou melhor que ela seja, à noite você vai estar no seu hotel, na sua casa, na casa de alguém, você vai estar dormindo e vai ter acabado. No Race Across America, na Cape Epic, cara, são dias, então você tem tempo, sabe, de saborear, assim, o Ironman é fantástico, mas o Ironman vai acabar naquele dia, naquela noite, por pior que seja ou por melhor que seja. O fato de você fazer isso durante vários dias, cara, dá uma dimensão diferente. Não digo que é melhor, nem digo que é pior, mas é uma dimensão diferente. Por isso que eu acho que vale a pena experimentar, para que cada um tenha o seu julgamento de juízo. Muito bom. Pô, papo legal demais, né? A gente vai ouvindo aqui, fica imaginando, assim, né? Do que dá pra fazer, será que vale? Será que dá pra fazer, né? Cara, eu tenho vídeos fantásticos. Né? Com quem eu faria? Betão, pode colocar essa no currículo, Betão, tá faltando essa pra você. As coisas já vai pensando, mas... Eu te mostro te empresto um monte de DVDs que vão te deixar super motivado. Pô, mas Michel, obrigado pela presença, foi, legal pra caramba, a gente já conversou disso tantas vezes na ciclovia aí já, e foi um papo muito legal aqui, né, Serginho? Isso. Turma, Michel, obrigado, né? Obrigado vocês. Você quer deixar, por favor, se você quiser deixar o Instagram, o teu pessoal, do Endorfina, que o pessoal já conhece, fica Endorfina à vontade. BR, né? Endorfina BR no YouTube, no Instagram. O meu pessoal é Michel Bogli, mas eu posto só rinocerontes, fica para uma outra história. E com o maior prazer, para quem quiser trocar ideia, conversar do Brasil inteiro, de onde tiver, sobre o Race Across America, eu adoro. Show de bola. Pessoal, e sigam-nos nas nossas redes sociais, o Instagram, @Café com Triatlon, a gente agora está dentro, né, da plataforma do Sistema, YouTube, Spotify. Betão, 5 estrelas. 5 estrelas sempre. Sininho, ativa, manda pros amigos, manda palpite, sugestão de pauta, estamos aqui para isso, né? É isso. Pessoal, obrigado. Valeu! Valeu, pessoal. Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.